Jornal Brasil Rural. O agro em destaque. 10 horas e 53 minutos no horário oficial de Brasília, e dando continuidade aqui ao Jornal Brasil Rural desta terça-feira, é dia da coluna Perspectiva Agro, apresentada pela jornalista Lilian Munhoz, que vai falar hoje sobre o balanço do ano para as proteínas animal, ovo, frango, carne suína. Vamos acompanhar. No Jornal Brasil Rural, Perspectiva Agro. O agro de hoje com a perspectiva do amanhã. Com Lilian Munhoz. Olá, meus amigos, aqui é a Lilian Munhoz, é um grande prazer estar com vocês em mais uma semana, trazendo destaques do nosso agronegócio. E hoje, já em ritmo de balanço de fim de ano, eu quero trazer dados sobre o mercado de aves, suínos e ovos. A ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne essas três proteínas, fez uma coletiva de imprensa durante esses últimos dias em São Paulo, estimando o crescimento da produção e do consumo, além das exportações que devem alcançar novos patamares em 2025. No caso da carne de frango, a BPA prevê uma produção total de até 15 milhões de toneladas neste ano que está se fechando, um número cerca de 1,1% a mais em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Desse total, 9 milhões e 700 mil toneladas foram destinadas ao mercado interno, um volume quase equivalente ao total que foi em 2023. E o consumo per capita, é interessante sabermos disso, né? Quanto o brasileiro consome de carne de frango por ano. Deve ficar em torno de 45,6 quilos, ou seja, cada brasileiro consome pouco mais de 45 quilos de carne de frango por ano. Um índice que também cresceu em torno de 1%. No mercado internacional, as exportações de carne de frango deverão ter um crescimento de 3%. A gente sabe que foi um ano aí muito desafiador para o agronegócio, mas no caso para a proteína de frango, foi aí um ano positivo de crescimento. No caso da carne suína, a produção deverá fechar o ano com um crescimento ainda maior, de 3,8%, com mais de 5,3 milhões de toneladas. A disponibilidade interna, né, ou seja, o quanto foi distribuído para o mercado interno, teve crescimento de quase 2%, e as exportações também tiveram aí um crescimento ainda maior, de 9,8%. A gente tem os dados também de ovos, né? A produção cresceu também quase 10% esse ano, e o consumo de ovos, olha que dado interessante, né? O consumo deverá chegar a 269 unidades em 2024, ou seja, o brasileiro consumiu quase 270 ovos em 2024, um número aí de média, com crescimento de 11,2% em relação ao registrado no ano anterior. Esses são os dados, então, de proteína, ovos, carne suína e carne de frango, com resultados muito positivos em 2024 e boas perspectivas para o ano que vai começar. Lilian Munhoz, direto de São Paulo. Brasil, exemplo para o mundo em sustentabilidade. Jornal Brasil Rural.